Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos iniciando hoje a nossa terceira aula da Escola Teológica deste módulo. Nesta aula, a gente vai estar aprendendo sobre humildade, a glória da criatura. Este estudo ele está baseado na pregação do pastor Luciano Subirá, As Faces do Orgulho, e também no livro de Andrew Murray, Humildade, a Beleza da Santidade. Nós estamos iniciando, eu gostaria de fazer uma oração com vocês antes da gente dar início efetivamente. Vocês podem fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um momento que estamos na Tua presença, por mais um momento, em Deus, em que vamos aprender da Tua palavra, que vamos aprender os princípios de uma vida cristã efetiva, que vamos aprender, Senhor, como viver em humildade na Tua presença, humildade nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que a gente faz. Quero agradecer pela vida de cada um destes alunos, Deus, que estão dispostos a estar ouvindo da Tua palavra neste dia, que deixaram suas coisas, deixaram outras situações para estar aqui aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor os abençoe grandemente neste momento, nesta aula, que o Senhor abra o coração deles, a mente deles, leva a mente cativa ao Senhor, para que eles possam aprender tudo aquilo que for a Tua vontade. Tenha liberdade para agir no nosso meio, Espírito Santo de Deus, conforme a Tua vontade. Que eu seja um instrumento, Senhor, para a Tua obra, e que tudo que seja falado, que venha diretamente do Teu trono para a vida de cada um dos Teus amados e amadas. Deus, eu te agradeço de todo o coração e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Para iniciarmos, vamos ler o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingivos de todos de humildade uns para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que nós precisamos aprender, e é muito importante, está numa frase que eu vou passar para vocês agora. Consagrar-se a Deus não é trabalhar para Deus, mas ser trabalhado por Deus. Aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nunca podem trabalhar para Deus. É impossível nós falarmos de humildade sem falar de orgulho ou soberba. Nós tendemos a pensar que não somos orgulhosos, ou que somos menos orgulhosos que as outras pessoas. Porém, muito facilmente nós assumimos o controle da situação, tornando-nos autossuficientes e independentes. Mais facilmente ainda, nós aplicamos a justiça própria quando queremos algo de Deus, ou nos vangloriamos por termos conseguido alguma coisa, ou até mesmo de servirmos de padrão ou referência para a maioria dos membros da nossa igreja. No entanto, nada somos. Jesus disse em João: sem mim nada podeis fazer. A palavra diz que a nossa salvação é um dom, é um presente de Deus. Não alcançamos por mérito, mas pela graça. Só andamos em santidade pela graça de Deus. A graça de Deus, ela é aquilo que nos capacita a conseguirmos todas as coisas. Nos capacita a andarmos em humildade. Nos capacita a vencermos as tentações, o pecado, o inimigo. A graça de Deus é uma capacitação. Quando a velha serpente, cuja natureza era orgulhosa, falou suas palavras de tentação aos ouvidos de Eva, essas palavras levavam consigo o próprio veneno do inferno. E quando ela ouviu e entregou seu desejo e sua vontade, a possibilidade de ser como Deus, de conhecer o bem e o mal, o veneno entrou em sua alma, sangue e vida, destruindo para sempre aquela abençoada humildade, aquela dependência que havia de Deus,
essa dependência que teria sido nossa felicidade perpétua. E em vez disso, sua vida e a vida da raça que brotou dela se tornaram corrompidos, desde a raiz com o mais terrível de todos os pecados e maldição, o veneno do orgulho do próprio Satanás. Todas as desgraças que vemos hoje no mundo têm sido o cenário, todas as suas guerras, o derramamento de sangue entre as nações, todo egoísmo, todo sofrimento, toda ambição e inveja, todos os seus corações partidos e vidas amarguradas, com toda a sua infelicidade cotidiana, tem a sua origem no que este orgulho nos trouxe. Quer você considere como toda carência de amor, a indiferença às necessidades, aos sentimentos, à fraqueza dos outros, todo julgamento, toda expressão severa e precipitada, todas as manifestações de temperamento, a sensibilidade, a irritação, todos os sentimentos da amargura e desavença têm a sua raiz em nada senão no orgulho, que sempre busca a si mesmo. Comece a se questionar hoje qual seria o efeito dentro de você e naqueles à sua volta se todos os cristãos estivessem de fato sendo permanentemente guiados pela humildade de Jesus no relacionamento, tanto com os santos como com o mundo. O orgulho é a raiz de todo pecado e mal. E nós vemos que o orgulho ele tem pelo menos 4 faces. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a parte B até o versículo 10. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, tome-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A primeira face do orgulho, ela se chama autossuficiência. Autossuficiência é o estado em que não necessitamos de qualquer ajuda, apoio ou interação de outros para sobreviver. É um tipo de autonomia. Sujeição a Deus, resistência ao diabo, fala de humildade e orgulho. O diabo deu início ao pecado do orgulho e quer tentar reproduzir o seu pecado em nós. Nós precisamos nos sujeitar à natureza de Deus, onde não existe nem orgulho, nem soberba. E precisamos resistir a toda soberba que Satanás tenta reproduzir em nós. Deus, ele nos ensina a depender dele. A dependência de Deus é o nosso seguro, é a nossa segurança contra o orgulho. A segunda face do orgulho é a independência. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aqui, no sentido de viver independentemente das outras pessoas. A palavra fala que quem busca seu próprio interesse não permite que outros o ajudem. E como isso é sério, né? Se nós vermos esse versículo, nós vemos que muitas vezes fazemos sem pensar, porque não queremos que outros entrem em nossas vidas, não queremos ser expostos. Como se fosse uma certa segurança, se eu for independente, ninguém pode me machucar, ninguém pode me ferir. Mas o isolamento também traz malefícios para a nossa vida, porque
Nós focamos naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos, e a gente depende, a gente precisa ouvir conselhos, a gente precisa estar conectado às pessoas, ouvi-las, aprender com elas. Isso nos traz a maturidade. As pessoas que nos cercam nos completam em nossas deficiências e nós as completamos nas deficiências delas. Nós temos um exemplo na Bíblia de Moisés. Moisés era um homem que tinha um propósito grandioso. Só que Deus nunca pediu que ele fizesse aquilo sozinho. Mas chegou um momento que Moisés buscou fazer todas as coisas sozinho, todas as pessoas que tinham perguntas vinham a ele, queriam conselhos vinham a ele, tinham problemas vinham a ele, e aquilo acabou gerando uma situação na vida de Moisés, um cansaço, um esgotamento. E a gente vê que Deus levantou como instrumento para chamar a atenção de Moisés Jétro, o seu sogro, para lhe chamar a atenção. Apesar de Moisés ser um homem que falava com Deus face a face, aqui a gente vê que Deus usou uma outra pessoa, levantou uma outra pessoa para dizer para Moisés que ele precisava ensinar outras pessoas, que ele precisava levantar pessoas que o ajudassem, que colaborassem com ele, que dividissem o fardo daquilo que ele estava fazendo. E isso foi a melhor coisa, a decisão que ele tomou. Por quê? Porque as pessoas, elas nos auxiliam, elas nos ajudam a vencer, a ir para frente, a conquistar as coisas, nos dão conselhos que muitas vezes são úteis. E a gente aprende. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos buscar o conselho das pessoas próximas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar na nossa caminhada. A terceira face do orgulho é a justiça própria. Em Lucas, no capítulo 18, nos versículos 9 a 14, nós verificamos Jesus propondo uma parábola que diz o seguinte: propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nenhum de nós vai alcançar nada em Deus de si mesmo. A justiça própria, ela é muito perigosa, porque nos faz pensar que somos merecedores do favor de Deus. Não devemos usar nossa integridade como um escudo de justiça própria. Quando o fazemos, nos tornamos pecadores. Não alcançamos algo por mérito, mas pela graça. Um exemplo está em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 9 e 10, que eu quero estar lendo para vocês, que diz o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo, que foi um homem que batalhou, que trabalhou, que se dedicou à obra de Deus de todo o seu coração, dizendo que nós somos o que somos pela graça de Deus.
que nada do que nós fazemos o fazemos por mérito próprio. Geralmente, quando queremos algo de Deus, nos colocamos acima dos outros, nos achando melhores e mais corretos que os outros, e isso é um erro. Isso é uma falha que nos leva a pecar e entristecer o coração do nosso Deus. Aqui na quarta face do orgulho, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 31, que diz o seguinte: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A vanglória é não dar a Deus glória devida. E não dar a Deus a glória é orgulho. Toda a glória tem que ser dada a Deus e o preço de não fazê-lo é alto. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: Antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Então a gente vê Moisés advertindo o povo de não usar de vanglória quando prosperassem na terra prometida. Se nós buscarmos vanglória, o próprio Deus vai nos levar a um caminho de humilhação. Porém, quando nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, a seu tempo Ele nos exaltará. Olha um exemplo bem prático disso, que diz o seguinte: se nós perguntarmos ao orgulhoso qual a razão do seu sucesso, ele imediatamente se coloca diante do espelho e diz: eu sou essa razão. Se perguntarmos a ele qual a razão do seu fracasso, ele se coloca diante da janela e diz: alguém de fora não me ajudou, sabotou o meu projeto. Porém, se perguntarmos ao humilde qual a razão do seu sucesso, ele se coloca diante da janela e diz: muitos me ajudaram, fizeram além do que imaginei. E se perguntarmos qual a razão do seu fracasso, ele dirá diante do espelho: eu errei. Você vê a diferença entre uma pessoa orgulhosa e uma pessoa humilde. Geralmente a pessoa orgulhosa glorifica a si mesma, acha que quando acertou foi bom e quando errou os outros fracassaram. Mas o humilde, ele reconhece que toda a sua vitória vem através de ajuda, vem através de outras pessoas que os ajudaram, pessoas que fizeram além daquilo que ele imaginou, pessoas que se envolveram no projeto. Isso é uma pessoa humilde que sabe reconhecer o mérito dos outros dentro do seu próprio sucesso. E nós podemos concluir com essa quarta face do orgulho, que é a vanglória, que é achar que somos melhores do que os outros, lendo Filipenses 2, 3, 4, que diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Geralmente as pessoas sempre querem um tratamento diferenciado, obter vantagens, ter privilégios, como os próprios discípulos antes de Pentecostes. Jamais devemos agir como melhores que outros. Isso é competição, e geralmente competição traz ciúmes e traz inveja. Nós temos que nos lembrar que nós juntos trabalhamos todos em prol do reino de Deus, e o seu reino vai continuar a ser implantado depois de nós e apesar de nós. Um exemplo é Jesus e João Batista. Quando Jesus vem para ser batizado por João, ambos sabiam exatamente quem eram.
Porém, Jesus não considerou João Batista menor que ele. E com isso, nós entramos na questão da humildade. A humildade é o único solo onde a graça enraiza-se. É a raiz de toda virtude, o lugar da plena dependência de Deus no céu e na terra. O orgulho é a porta, o nascimento e a maldição do inferno. Por isso, nossa redenção tem de ser a restauração da humildade perdida. Jesus veio trazer a humildade de volta à terra e por ela nos salvar. Nos céus, ele se humilhou para tornar-se homem. Aqui na terra, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Sua humildade deu à sua morte o valor que ela hoje tem, e então se tornou nossa redenção. Sua humildade é nossa salvação. Sua salvação é nossa humildade. Deus ele deseja revelar a si mesmo através da criação, comunicando-lhe sua própria bondade e glória. Ele nos sustenta a cada momento e a nossa virtude mais elevada é nos apresentarmos como vasos vazios nos quais ele possa habitar e manifestar o seu poder e a sua bondade. Vamos ler o que diz em Apocalipse 4, 10, 11. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto Tu és o Criador de tudo, por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. A humildade é o segredo da redenção. Conforme nós lemos em Filipenses, capítulo 2, nos versículos 5, 7, a segunda parte, 9, a primeira parte, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O orgulho, ele tem um poder espiritual, tanto fora de nós como dentro. Tão necessário como confessá-lo e lamentá-lo como sendo nosso próprio, é conhecê-lo em sua origem satânica. Conhecemos a origem e o poder do pecado no primeiro Adão e em sua queda. E no último Adão e seu poder reconhecemos a nossa redenção. Cristo é a humildade de Deus em nós. É o amor eterno, humilhando-se a si mesmo, revestindo-se de mansidão e bondade, para vencer e servir e nos salvar. Nós podemos ver a humildade na vida de Jesus. Ele mesmo disse em Lucas, capítulo 22, versículo 27, no meio de vós eu sou como quem serve. No Evangelho de João, nós temos a vida interior de nosso Senhor exposta. Ainda que a palavra humilde não apareça, não há outro lugar nas Escrituras onde podemos ver tão claramente em que consistia a sua humildade. Tanto como Filho de Deus nos céus ou como homem na terra, Jesus tomou o lugar de total subordinação e deu a Deus a honra e a glória que lhe são devidas. Jesus, o que ele nos ensinou tão frequentemente, tornou-se verdade para ele mesmo. Ele disse em Mateus 23, 12, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E logo em frente nós vemos Filipenses, Paulo dizendo em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, a si mesmo se humilhou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Eu vou passar para vocês agora alguns versículos que estão no livro de João, onde a gente vê nas palavras em que o Senhor usou no seu relacionamento com o Pai, como incessantemente estão não e nada para referir-se a Ele mesmo. Eu vou começar falando de João, capítulo 5. Nós temos o versículo 19, que diz o seguinte:
em nada posso fazer de mim mesmo, eu nada posso fazer de mim mesmo. O versículo 30 diz: o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. No versículo 41 ele diz: não aceito glória que vem dos homens. Vamos para o capítulo 6, no versículo 38, onde ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. No capítulo 7, no versículo 16, o meu ensino não é meu. No versículo 28, não vim de mim mesmo. No capítulo 8, versículo 28, ele diz: nada faço por mim mesmo. No capítulo 8, versículo 42, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 50, eu não procuro a minha própria glória. No capítulo 14, versículo 10, ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. E no versículo 24, a palavra que estáis ouvindo não é minha. É para trazer-nos para essa disposição que somos feitos participantes de Cristo. Esta é a verdadeira abnegação para a qual o nosso Salvador nos chama, o reconhecimento de que o ego não tem nada de bom em si mesmo, exceto como um recipiente vazio que Deus tem de preencher. Nós temos que aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Daqui em diante, nós vamos ver a humildade nos ensinamentos de Jesus. Jesus ele fala sobre a humildade e nos ensina esse respeito, porque Jesus é o nosso maior exemplo de princípios, exemplo de vida. E com certeza ele sempre desejou que nós seguíssemos os seus princípios, seguíssemos os seus ensinamentos, que andássemos como ele andou. O desejo dele é que nós obedecêssemos a palavra de Deus ao nosso Pai, para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, próspera, abençoada, abundante na terra. Olha o que ele diz em Mateus 5, capítulo 5, versículos 3 a 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. As primeiras palavras de sua proclamação do reino dos céus revelam a única porta aberta através da qual entramos. Para os pobres vem o reino, os pobres que não têm nada em si mesmo. Para os mansos será a terra, os mansos que não buscam nada em si mesmos. As bênçãos dos céus e da terra são para os humildes. Para a vida celestial e terrena, a humildade é o segredo da bênção. Continuando, nós verificamos um outro versículo em que Jesus nos ensina sobre a humildade, que está em Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz o seguinte: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que tremendo isso. Jesus nos orientando, Jesus nos dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus se ofereceu a si mesmo como mestre, e nós acharemos na mansidão e na humildade perfeito descanso para a nossa alma. Outro versículo que eu quero ler para vocês, que está em Salmo 23, diz o seguinte: em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Quando nós andamos nos ensinamentos de Cristo, andamos em humildade, nós nos encontramos num ambiente de paz. A própria palavra dele diz que de nós fluirão rios de água viva. A humildade, ela foi destinada para ser a nossa salvação. Outros versículos nos ensinamentos de Jesus estão em Mateus 18:4 e Lucas 9:48, que diz o seguinte: aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que é o menor entre vós,
esse será o maior. A principal glória nos céus, a principal das graças é a humildade. Nós precisamos aprender a sermos humildes em todos os nossos relacionamentos com as pessoas, em nosso relacionamento com Deus. Ele nos ensina que quem, quiser ser o maior no reino dos céus tem que se tornar humilde, que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Ele ensina muito sobre serviço, sobre se colocar à disposição, sobre servir e fazer pelos outros, fazer com humildade, com amor, colocar o nosso coração nas coisas de Deus, nosso coração em tudo que fazemos. Mateus 20, 28 diz o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. O mais humilde é que estará mais perto de Deus. A primazia na igreja é prometida aos mais humildes. Guarde isso no seu coração. Sempre que você se colocar na presença de Deus com humildade, obedecendo os princípios dele, se colocar debaixo das asas dele, em obediência, seguindo princípios, seguindo ensinamentos, tendo uma vida correta, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, porque você estará cada vez mais próximo de Deus. Lucas, capítulo 14, dos versículos 7 a 11, diz: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A exigência é implacável. Não há outro caminho. Somente a auto-humilhação será exaltada. João 13, 14 diz: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A autoridade da liderança e do exemplo faz da humildade o primeiro e mais essencial elemento do discipulado. Todo líder tem que dar o exemplo. Todo líder tem que ser o primeiro a fazer, o primeiro a servir, o primeiro a dar o seu coração. E todos os demais, eles verão essas atitudes no seu líder e farão da mesma forma. Então, quando Jesus nos ensina tudo isso, ele nos mostra o seguinte: como eu fiz, vós deveis fazer. Me siga, faça como eu fiz. E você vai acabar levando outras pessoas a fazer a mesma coisa que você faz quando você ser o exemplo, quando você ser o primeiro a dar o passo. E para concluir a humildade nos ensinamentos de Jesus, nós vamos ler Lucas, capítulo 22, versículos 26 e 27. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. No meio de vós eu sou como quem serve. O caminho pelo qual Jesus andou e que ele nos abriu o poder e o Espírito nos quais ele operou nossa salvação e para os quais ele nos salva, é sempre a humildade, que nos faz servos de todos. O caráter de um servo fiel implica em devoção aos interesses do mestre, estudo cuidadoso e atento para agradá-lo, deleitar-se em sua prosperidade, honra e felicidade. Há servos na terra nos quais essas disposições são vistas. Para nós tem sido uma nova alegria na vida cristã saber que podemos nos entregar como servos e descobrir que o seu serviço é a nossa maior liberdade. A liberdade do pecado, a liberdade do ego, a liberdade do orgulho. Precisamos agora aprender uma outra lição, que Jesus nos chama para ser servos uns dos outros e que quando aceitamos isso de todo o nosso coração,
esse serviço também será o mais abençoado de todos, uma mais nova e plena libertação também do pecado e do ego. Por isso que ele diz nesses versículos: eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E para concluirmos a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a humildade nos discípulos de Jesus. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam carentes de humildade. A gente vê em diversos momentos eles disputando entre si qual seria o maior, qual sentaria nos primeiros lugares. É certo que houve expressões ocasionais de humildade antes disso, e o estudo do significado de tudo isso nos ensinará lições mais importantes. A questão da religiosidade, a gente percebe que antes de Pentecostes, os discípulos não compreendiam que o Senhor precisou ser morto para que eles pudessem testemunhar o poder de Jesus Cristo para salvar. Os discípulos de Jesus com certeza estavam fortemente atraídos por ele, abandonaram tudo por ele, reconheceram que ele era o Cristo de Deus. Eles creram nele, eles o amaram, eles obedeceram aos seus mandamentos. Quando muitos retrocederam, quando muitos se separaram, abandonaram Jesus, eles foram aqueles que permaneceram, que se separaram para o Senhor, para a obra de Deus na vida deles. Eles estavam prontos para morrer com ele. Mas primeiro eles precisavam entender o sentido do que Jesus estava fazendo, o propósito do que Jesus estava fazendo. E hoje nós vemos isso na igreja, líderes cheios do Espírito Santo, verdadeiros canais de bênção, mas em quem, quando a tribulação vem, não consegue humilhar-se diante de Deus, e a humildade que deveriam deixar seus liderados vêm, não aparece. A falta de ensino é também algo que nos prejudica muito. A gente leu o versículo que Jesus disse: aprendei de mim, pois sou humilde e manso de coração. Jesus, ele nos convoca a aprender, convoca a buscar conhecimento. Jesus ensinou que a humildade é a forma de dar glória a Deus, para vencer o orgulho, para deixar florescer a mansidão e humildade em nossa natureza. Em nossa nova natureza, nós precisamos aprender de Cristo, através de seu exemplo, tal qual ele foi aos discípulos. A nova natureza tem que tomar o lugar da velha. E ser humilde sempre é apenas pelo habitar de Cristo em nós que nos tornamos verdadeiramente humildes. Temos nosso orgulho que veio de Adão. Temos de ter nossa humildade que vem de Cristo. A humildade tem de ser nossa da mesma maneira. Ela tem de ser nosso próprio ser, nossa própria natureza. Nós temos que ser transformados pela redenção de Jesus Cristo. Transformados, tendo o caráter transformado. Vivendo a humildade em tudo o que fazemos. Nos nossos relacionamentos, no nosso ministério, na nossa vida secular, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa família. Quando fazemos isso, quando andamos nos caminhos de Deus, quando ouvimos os ensinamentos de Jesus Cristo e passamos a viver a nova natureza em Jesus Cristo, toda a nossa vida é transformada pelo poder de Deus. Amém? Eu quero agradecer muito a vocês por me acompanharem nessa aula de hoje. Eu sei que a gente tem aprendido coisas preciosas com Deus e eu quero de todo o coração que Ele guarde o coração de vocês, que tudo que vocês têm aprendido, que vocês coloquem em prática na vida de vocês. E eu sei que quando vocês fizerem isso, vocês verão a glória de Deus se manifestar. Nós vamos fazer uma oração agora para concluir esta aula de hoje, agradecendo ao nosso Deus pelo grande amor dele por nós, por nos ensinar, por derramar sobre nós da sua sabedoria. Peço que fechem os seus olhos. Pai grandioso, nosso Deus maravilhoso, eu te louvo e te glorifico nesta noite.
neste dia, agradecendo ao Senhor por todas as vidas, Senhor, que estão dispostas a ouvir da Tua palavra, dispostas a aprender com o Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor tem o melhor para cada um deles. Eu sei que o Senhor atraiu o coração de cada um deles para aprender. E eu sei que o Senhor vai guardá-los em todos os seus planos, em todos os seus projetos, em todo o seu caminhar. A minha oração, Espírito Santo, é para que eles guardem todos esses ensinamentos nos seus corações, que coloquem em prática nas suas vidas e sempre se lembrem de serem o exemplo nessa terra, o exemplo para as demais pessoas, o exemplo de caráter, um exemplo de mansidão, de humildade, de amor ao próximo, um exemplo de serviço, de servir, de ser servo verdadeiro. Porque eu sei, Deus, que o reconhecimento deles não está neste mundo. Não vem de homens, o reconhecimento para eles vem do Senhor e virá no tempo certo. Que eles guardem essa palavra e que eles vivam na perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Eu encontro vocês na próxima aula, na nossa última aula deste módulo, onde nós vamos aprender sobre a humildade na vida diária e sobre a recompensa da honra nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.